Abram a Bíblia de vocês, meus irmãos, lá no livro de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, do verso 1 ao 12. Eu vou ler aqui, para a gente tirar aqui ligeiramente algumas reflexões, algumas experiências, algumas lições para a nossa vida espiritual, pessoal, através desse texto. Marcos, capítulo 2, verso 1 ao 12. A minha Bíblia diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Verso 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, ou seja, o telhado, no ponto correspondente ao em que ele estava, ou seja, descobriram o telhado de uma pessoa ali, em cima, onde Jesus estava pregando ali embaixo, eles abriram o telhado em cima para descer o paralítico. Verso 5 diz assim: vendo-lhe Jesus a fé, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Verso 6: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seus corações. 7: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: está perdoado os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem, ou seja, Jesus, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Amém, irmãos? Eu queria me deter nesses últimos versos aqui, trazer reflexão hoje sobre esse final do verso 12, em que as pessoas que estavam ali na casa que Jesus estava pregando, no último parágrafo do capítulo 2, as pessoas disseram assim, quando o paralítico pegou o seu leito e saiu andando, eles disseram que jamais vimos coisa assim. Meus queridos, meus amados, o texto ele mostra que Jesus fez em Cafarnaum ali o seu quartel-general. Dali Jesus fazia suas peregrinações, evangelizando ali pela Galileia, pela Bereia e pela Judéia. Só na Galileia, onde Jesus pregou ali durante a maioria do seu ministério, diz que tinha aproximadamente 204 cidades pequenas em que Jesus evangelizava ali naquele momento. E a história que a gente leu aqui, meus queridos, a gente vê que Jesus não foi bem aceito na sua cidade natal, lá em Nazaré, e agora diz que ele volta do seu evangelho, e agora chega aqui na cidade de Cafarnaum, onde ele fez ali o seu ponto de apoio, fez ali seu quartel-general. E aqui o texto que a gente leu diz que Jesus entrou numa casa em Cafarnaum, começou a pregar o evangelho, e a história diz que 4 homens pegaram ali um paralítico, levaram até aquela casa. Ali, como tinha muita gente, como diz o texto, a casa estava repleta de pessoas, porque aonde Jesus estava,
Era uma multidão atrás para receber bênção, para receber cura. E ali disse, enquanto aqueles 4 homens chegaram com aquele paralítico, não tinha como eles entrar pela porta. E agora esses homens eles tiveram uma ideia, meus queridos. Que ideia foi essa? Eu queria tirar aqui desses contextos que a gente leu 4 reflexões para a experiência e lição para a nossa vida espiritual e pessoal nesta noite. A primeira lição que eu vi aqui nesta história, onde Jesus estava pregando nesta casa, é que trata-se de quê? Quando a gente vê 4 homens que chegou ali com um paralítico na casa que Jesus estava pregando, e eu fico imaginando a cena, meus queridos, porque a gente falar aqui neste culto desta história é muito fácil, e eu queria dizer para vocês que se você não levar as pessoas até Jesus, muitas pessoas vão se perder neste mundo. A história aqui, a primeira lição que eu trouxe para a igreja nesta noite, trata-se de que a primeira, trata-se daqueles que levam alguém até Jesus. Por que eu trouxe essa primeira lição? As pessoas que você leva elas a Jesus, ou você leva elas a Jesus, ou jamais elas vão ter a oportunidade de ser levadas até Jesus. Aqui eu anotei assim, há pessoas que ou você leva elas a Jesus, ou jamais elas irão conhecer Jesus. Vocês sabem disso? Eu pergunto para a igreja, quantas pessoas você já levou até Jesus? Quantas pessoas esse ano você já falou de Jesus? Você já falou sobre salvação? E eu vi aqui um exemplo, irmão, desses 4 amigos desse paralítico, que eles tiveram uma atitude, eles tiveram aqui mais que uma atitude, eles tiveram determinação. E para fazer o que esses 4 amigos fez com esse paralítico, as pessoas têm que ter uma visão. Que visão eles tiveram? Eles pensaram assim, Jesus está naquela casa pregando. Se a gente conseguir levar esse homem aleijado até aquela casa, ele vai ser curado. Olha a ideia dos 4 amigos. Agora vocês imaginam, irmãos, amados, tudo na vida começa com uma atitude e com uma visão. Ou nos negócios, na sua empresa, no casamento, na educação dos nossos filhos, e assim sucessivamente. Tudo temos que ter uma certa visão, temos que ter atitude como esses 4 amigos desse paralítico, que eles, quando olharam para aquele homem, que viram que Jesus estava ali, eles perceberam e disseram, se a gente levar ele até Jesus, ele vai ser curado. E foi o que eles fizeram. E não pense que foi fácil levar o paralítico a Jesus. Muitas vezes, irmãos, a gente só olha para a dificuldade. Vocês imaginam, você olhar para um homem deitado no leito, no colchão. Quem já carregou aqui uma pessoa desmaiada? Alguém já levou? É pesado, não é, irmão? Irmão, agora vocês imaginam, se coloquem na história, 4 homens pegar um rapaz aleijado, que nem diz a história. Ele estava aí no leito, sabe lá o peso desse homem, e agora a história diz que esse rapaz, quando chegaram lá com um paralítico, a casa estava cheia, e eles tiveram uma visão, tiveram uma atitude, uma ideia. A gente não pode levar ele até Jesus pela porta, porque tinha muita gente. Nós vamos abrir o telhado e vamos descer ele até Jesus. Então, a primeira lição que eu quero trazer para a igreja de Caldeirões hoje, é que tem pessoas que, se eu e você não levar até Jesus, eles nunca vão ter a oportunidade de conhecer aquilo que vocês já conheceram até hoje. Amém, meus queridos? A segunda lição, irmão, que eu vejo aqui, nós sabemos que o caminho de bênção
ele vai sempre existir obstáculos. Nós vemos aqui a exemplo da mulher que passou 12 anos sangrando, quando ela viu que o Filho do Homem passava ali, ou seja, Cristo Jesus, ela teve uma visão também, uma ação, e ela pensou: se eu mesmo tocar nas vestes de Jesus, eu serei tocada. E quando a gente olha para a vida desta mulher, que passou 12 anos sangrando, com fluxo de sangue, quando a gente olha para a vida de Paulo, irmãos, a gente tem que olhar para a nossa vida espiritual, nunca pensar que a nossa vida vai ser fácil. Quando o irmão Tássio me chamou para pregar, e às vezes a correria do dia a dia, as dificuldades, a gente começa a se perguntar para Deus se a gente está apto a falar da palavra de Deus, a motivar, a falar de um Jesus que cura, que resolve os seus problemas. Porque muitas vezes você ora e o problema não é resolvido de imediato. E eu quero dizer para a igreja hoje que nós cristãos não vamos encontrar facilidade nesta terra até o dia que Jesus surgir nas nuvens do céu. Porque como a música que foi cantada aqui, irmãos, nós só vamos ter paz, nós só vamos ter tranquilidade e morar sem problema quando nós chegar no céu. Eu digo amém por isso. E a segunda lição que eu trago para a igreja nesta noite é que tem aqueles que atrapalham alguém de ir até Jesus. Na nossa vida espiritual, você sempre vai achar pessoas que atrapalham outras pessoas de ir até Jesus. Como assim, irmão Neto? Nós podemos ver aqui, irmãos, que quando aqueles 4 homens chegou com um paralítico, a palavra de Deus diz aqui no capítulo 2 de Marcos, que a multidão era tão grande, e as pessoas viram aquele homem chegar com um paralítico, mas não teve nenhum que se compadeceu da situação para sair do meio da porta e deixar aqueles 4 homens ir com o paralítico até Jesus. E muitas vezes essa multidão, às vezes as pessoas têm um ditado aí na sociedade que a voz do povo é a voz de Deus. E esse ditado não tem apoio na Bíblia e na palavra de Deus. Porque muitas vezes a multidão atrapalha. A multidão atrapalhou naquele momento aquele homem, aqueles 4 homens que entraram com o paralítico para que Jesus curasse ele. Então a segunda lição que eu aprendo aqui é que tem aqueles que sempre vão atrapalhar alguns de levar outras pessoas a Jesus. A mulher que nós falamos aqui também, quando ela tocou só nas vestes, ela não conseguiu chegar até a face de Jesus, porque a multidão era grande e atrapalhava ela chegar e falar face a face com Jesus. Mas ela pensou: se eu tocar o mesmo nas vestes deste homem, eu serei curado. E quando ela tocou nas vestes de Cristo Jesus, quando você vai até Cristo com fé, sem duvidar, Cristo sente. Quando você ora com fé, a sua oração chega aos céus. Sabe por quê? Porque Jesus ia em meio à multidão, todo mundo empurrando, tocando em Cristo Jesus. Mas quando aquela mulher, com sinceridade, tocou nas suas vestes, Jesus falou para os discípulos: alguém tocou aqui nas minhas vestes. E os discípulos atônitos olharam para Jesus e disseram assim, tipo desdenhando: mas Senhor, no meio de uma multidão dessa, todo mundo lhe tocando, todo mundo esbarrando, todo mundo tocando aqui, as pessoas caindo uns por cima dos outros, e você disse que alguém tocou as suas vestes? E Jesus disse assim: alguém tocou as minhas vestes. Por que ele falou isso, meus queridos? Porque Jesus sentiu que aquela mulher tocou nele, confiante. Ela não duvidou. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 21, verso 22, que tudo aquilo que você pedir a Deus crendo, você vai receber. Eu digo amém, glória a Deus por isso. Então, meus queridos,
Tem aqueles que atrapalham alguém de ir até Jesus. Os amigos que tiveram que usar da criatividade para levar o paralítico até Jesus. As pessoas ficaram no meio. E ele disse assim: pois nós vamos abrir o telhado e vamos descer este paralítico até Jesus. O paralítico, ele estava numa cama que não devia ser muito maneira. E há coisas na vida, irmãos, que você não vai encontrar a solução muito fácil. Eu fico imaginando, trazendo para nossos dias hoje, um telhado simples, de telha mesmo como o nosso. Você pegar alguém, vamos imaginar aqui, nem no leito não, que a palavra diz que ele estava aqui no leito, talvez num colchão. Vamos imaginar um paralítico, numa cadeira de roda. Eu fico imaginando como foi que aqueles homens conseguiram levantar um homem no leito, abrir o telhado e descer aquele homem até Jesus. Será que usaram corda? Será que ficou 2 embaixo? Será que 2 ficou em cima e foram descendo aquele homem até aos poucos até chegar a Jesus? E eu pergunto para a igreja de Caldeirão hoje, qual a dificuldade que nós estamos tendo de pregar o Evangelho? Muitas vezes a gente diz que as pessoas não querem mais ouvir, ninguém se interessa mais pelo Evangelho. Mas se a gente for olhar, irmãos, para os nossos tempos, e olhar para o tempo dos patriarcas, dos nossos profetas, o apóstolo Paulo pegava um barco, sem segurança, sem boia de segurança, e ele saía de mar adentro, para aquelas províncias, pregando o Evangelho, sem reclamar. E muitas vezes a gente tem aí as Bíblias para usar o Evangelho, a gente tem o WhatsApp, a gente tem o Facebook, tem o Instagram. E eu digo para a igreja que nós não vamos até a volta de Cristo Jesus. Você que aceitou este Evangelho, você que é cristão, não pense que vem facilidade de agora para frente. Porque tudo que vem, irmãos, é mais trabalho. Nós temos que adiantar a volta de Jesus. E nós só vamos conseguir adiantar a volta de Cristo Jesus se a gente pregar o Evangelho, se a gente ter amor ao próximo, como esses 4 amigos tiveram com esse paralítico. A terceira lição que eu vi aqui nessa história e trouxe para mim e para você aqui nesta noite, meus queridos, é que Jesus, ele honra a fé daqueles que lhe procuram com sinceridade. Eu digo amém, glória a Deus por isso. Jesus, ele honra a fé. Às vezes eu fico imaginando que é muito fácil falar e incentivar as outras pessoas a ter fé, quando o problema não é no seu lar, quando o problema não é na sua casa. Mas quando o problema passa a ser com você e no seu lar, aí você passa a ser provado. E ultimamente eu fico imaginando, lendo a lição, vi ali que Abraão ele teve que mentir, dizendo que a sua esposa era só a sua irmã, para conseguir alguma coisa ali no Egito. E eu vejo ali que Deus permitiu a Abraão mentir, mas mesmo em meio à fraqueza de Abraão, Deus trouxe bênção. E eu quero dizer para a igreja de Caldeirão nesta noite, que mesmo em meio às nossas fraquezas, mesmo quando você ora, e você acha que não vai ser atendido, mas Deus, ele é fiel e ele honra as suas orações. Sabe por quê, irmão? Vamos ler aqui o verso 5. Olha o que diz aí no verso 5 aqui do capítulo que a gente leu, de Marcos, capítulo 2, verso 5. Diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E eu vejo aqui que foi contemplado aqui no verso 5, não só o paralítico, irmãos, porque
Aqui na minha palavra, aqui na minha Bíblia, diz que Jesus diz assim: vendo-lhes, ou seja, está no plural. Jesus não olhou só, estou vendo só a fé do paralítico. Muitas vezes o paralítico nem fé tinha de ser curado. Aqueles 4 homens foi que disseram: rapaz, vamos até Jesus. Muitas vezes a gente está falando para as pessoas que vieram desmotivadas emocionalmente hoje para a igreja. Quantas pessoas não tem no mundo que olham a vida com óculos escuros? Ah, não vai dar certo, eu não vou ser curado, a minha empresa vai falir, ah, o meu filho não vai ouvir as minhas orações. Irmãos, a gente precisa olhar para Jesus com o olho da fé. Aqui no verso 5, a palavra de Deus diz que Jesus diz que viu-lhe Jesus, lhes a fé, ou seja, Jesus atribuiu a fé ali não só para o paralítico, mas para os 4 que o levaram até Jesus. Eu digo amém, glória a Deus por isso, meus irmãos. Porque Jesus, Ele honra a nossa fé. Quando você vai até Jesus, sem duvidar, como o próprio Jesus disse, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos remover até montes. Vocês sabem quantos grãos de mostarda precisam para dar uma grama? Se a memória não me falha, parece que são 600 grãos de mostarda para dar uma grama. E Jesus disse que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai remover montes, você pode remover problemas dentro do seu lar, você pode remover problemas dentro da sua família, você pode remover problemas da sua vida espiritual, da sua vida profissional, porque Ele diz que tudo que nós pedimos, com fé, crendo, nós vamos receber. E eu creio nisso e digo glória a Deus por isso. Amém, porque Deus honra a nossa fé, irmãos. Amém, muitas vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas eu acredito plenamente nas promessas de Jesus. Amém. A quarta e última lição e reflexão que eu trago para nós nesta noite, tirando desses textos, meus irmãos, é a intervenção daqueles que são levados até Jesus. Até hoje eu nunca vi uma pessoa ser levada a Jesus para ele voltar com as mãos abanando, que nem diz aí o ditado popular. Todos aqueles que são levados até Jesus sempre voltam carregados de bênção. Amém? Aqui, irmãos, Jesus, Ele é tão completo que eu vejo aqui que no verso 6 diz assim: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, né? Porque fala ele desse modo, isto é blasfêmia. Olha só os fariseus e escribas. Aqui a palavra de Deus diz que eles não estavam falando, não. Eles estavam só matutando, como diz aí o popular, estavam só arrasando no coração. Ou seja, eles só pensaram e maldaram no coração. Como é que um homem pecador, nessa casa aqui dentro, quer perdoar pecados, se isso só cabe a Deus? Olha só a mente dos fariseus, dos escribas e dos doutores da palavra naquele tempo. Como é que um homem, ele não estava falando aqui, irmãos, no verso 6, eles só estavam pensando. E o que foi que Jesus disse para eles? A palavra de Deus diz assim, vamos ver aqui no verso 7. Mas alguns dos escribas, verso 7, por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado, senão um que é Deus? E olha só o que o verso 8 diz, eles nem falaram, só pensaram na mente e no coração. E o verso 8 diz que Jesus disse assim: e Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Aí verso 9, Jesus disse assim: qual é mais fácil dizer para vocês, ou ao paralítico,
estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Porque teve essa contenda aqui, os fariseus nem falaram, mas pensaram no coração, e Jesus, sendo onisciente, disse para ele, por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil eu dizer, estão perdoados os teus pecados, ou pega o teu leito e anda? Sabe por que Jesus falou isso para os fariseus naquela época, irmãos? Eu anotei aqui porque a teologia deles tinha uma relação com causa e consequência. Na teologia dos fariseus, quem estava doente era por causa do pecado. E a doença, a enfermidade, era uma consequência do pecado. E a pessoa só poderia ser curada se antes ela fosse perdoada. E na mente, na teologia dos escribas e fariseus, só quem poderia perdoar era Deus. E agora eles disseram que Jesus estava blasfemando. E Jesus agora quebra o paradigma, quebra toda a teologia dos escribas e fariseus, quando ele diz, qual é mais fácil dizer para vocês? Estão perdoados os pecados do paralítico? Ou é mais fácil dizer, toma o teu leito e anda? Jesus mostrou aqui para esses escribas e fariseus que quem estava pregando ali não era um homem simples. Quem estava pregando o evangelho ali naquela casa de Cafarnaum era o Filho de Deus. Amém? Amém. Eu digo amém, glória a Deus por isso. Amém. Então, irmãos, a quarta lição que eu trouxe para vocês e última é que a intervenção daqueles que são levados a Jesus, né? Porque o paralítico ele foi ali cativo e voltou livre. Ele foi cativo do pecado, ele foi cativo da sua enfermidade, e a palavra de Deus diz que ele foi carregado, ele foi carregado e voltou carregando o seu leito, amém? Ele foi, irmãos, buscar uma bênção e voltou com duas. Quem vai até Jesus, você percebe a intervenção que ele faz na sua vida. Hoje, nesta noite, eu posso estar falando para alguém que chegou aqui desmotivado emocionalmente. Eu posso estar falando para uma pessoa que está passando por algum problema familiar. Ou mesmo o irmão Neto. Essa mensagem é para mim, é para vocês. Mas como eu disse agora há pouco, Jesus honra nossas orações. Jesus honra a nossa fé. Talvez você está com aquele nevoeiro, com aquelas pessoas que olham, como talvez aquele paralítico possa ter dito para os amigos, eu não vou porque nós não vamos conseguir entrar naquela casa, nós não vamos conseguir falar com Jesus. Talvez eu possa estar falando para uma pessoa que tem medo de pregar o evangelho para um esposo, que tem medo de pregar o evangelho para uma esposa, talvez tenha medo de pregar o evangelho para um pai, porque o pai é mais velho, é mais experiente, eu sou mais novo, eu sou um filho. Mas a palavra de Deus está nos mostrando que todos aqueles que é levado até Jesus não voltam de mãos vazias. Quando a palavra é lançada, irmãos, mesmo que ela não tenha efeito de imediato, mas ela vai trabalhando no coração, porque o nosso dever é pregar. O dever da conversão é do Espírito Santo. E Jesus, meus queridos, ele trouxe a cura emocional, trouxe a cura psicológica para aquele homem, ele trouxe a cura espiritual.